A gente viu que o Irã era um país progressista, as pessoas tinham liberdade de religião, era um país que não era governado com a união de igreja e Estado, era um país que era governado sem essa união. A gente viu que quando acontece o golpe, que o Reza Shah tem que fugir, ele foge para a França, e assim que ele foge, o Reza Shah Pahlavi, o Irã é assumido por um líder que é um ayatolá, o nome dele é Ayatollah Khomeini. Ele praticamente sequestra o Irã e ele imediatamente insere naquele país a lei Sharia. O que acontece quando isso é feito? No Irã, as pessoas usavam biquíni, era um povo que estava bem ocidentalizado por causa de Pahlavi, do Reza Shah Pahlavi, que ele trouxe muito da cultura ocidental para dentro do país, e isso, de certa forma, foi bem aceito. Entre 43 ou 45 cinemas, o Khomeini fez fechar 40. O restante, que restam 3, na verdade, ele só 3 ou 4, só pode ver o que é aceito por eles, né? Então, tudo acaba. Museu que tinha, que a esposa de Pahlavi levou para lá, exposições, tudo isso acaba. E as mulheres passam a se vestir como Khomeini impõe, né? Então, o que ele faz? Ele coloca a lei Sharia. A lei Sharia é uma vertente do Alcorão, que é uma lei mais radical, bem mais radical. E então o Irã passa a ser agora governado pela Igreja-Estado. O Khomeini ele já assume se autodenominando um escolhido de Deus. Então ele se autodenominava já a pessoa certa para estar governando o Irã. A gente viu que os principais, quando a gente entra a falar da língua, porque o Irã ele na sua totalidade, xiita, a maioria é xiita. E a língua do Irã é a língua farsi. O Irã não fala turco, tampouco o Irã fala não fala turco e nem não fala árabe. O Irã tem sua língua própria, que é o farsi. Então, a gente viu que dentro do islamismo, dentro do Islã, tem a divisão de xiitas e sunitas. A gente estudou sobre isso, está nos vídeos, a gente pode ver como aconteceu essa divisão. E a gente sabe que a maioria no Irã é xiita, né? O que acontece é que começa, então, uma luta por poder, e a Arábia Saudita ela entra porque ela tem intenção, ela faz parte da Casa de Saúde, a gente falou sobre isso, que é um poder hereditário, né, dessa família árabe. E o que eles fazem? A maioria são, na Casa de Saúde, eles todos são sunitas. Então, eles são somente sunitas. Então, eles pertencem a esse ramo sunita, que é conhecido como o wahhabismo. Eu expliquei sobre o wahhabismo, né? O wahhabismo, então,
é uma vertente dos sunitas. É uma vertente, tá, gente? Não é que todo mundo segue o arabismo. E esse povo, esses reis da casa de Saúd, eles são eu acho que Saúd está errado. Eles são sunitas. Dá para ver? Tá. A gente viu que eles... Qual o interesse deles? Meca e Medina, que são os lugares de adoração, são cidades. Meca era uma cidade muito rica e devido à adoração dos seus deuses, que Maomé fazia e tantos outros, de fazer uma peregrinação até essa cidade para poder adorar seus deuses. Maomé não, porque ele adorava um Deus só. Maomé, no final, tomou Meca, foi expulso, voltou, tomou Meca e destruiu todas as 360 imagens que tinha ali para aqueles povos adorarem. E por isso tinha muito dinheiro, era muita oferta, as pessoas que se hospedavam naquela cidade. Então, de repente, começou uma disparidade, poucas pessoas muito ricas e muita pobreza. Por isso, Maomé lutou tanto para trazer igualdade. Ele consegue isso, ele toma Meca, mas agora a gente está indo já para um tempo bem depois de Maomé. Mas Maomé foi quem criou o Alcorão, que é onde tem as leis islâmicas. Então, o que a Arábia Saudita faz? Para ela tomar conta de Meca e Medina, ela precisa também provar que ela tem autoridade divina para fazer isso. Então, o que ela faz? Ela se une a clérigos sunitas. Agora, é a família real se unindo a clérigos sunitas. Quais clérigos? Os radicais. Eles se unem aos clérigos radicais. Porque dessa forma eles podem justificar isso. Então, o que eles querem fazer? Eles querem fazer um governo com a união de igreja e Estado. Tá? É isso que eles querem. Então, por que a Arábia Saudita quer essa união de igreja e Estado? Não é só para ter a liderança política, mas é também para ter a liderança religiosa e espiritual, né? Desses lugares antigos. A gente viu também sobre, ainda nesse mesmo desenvolver, a gente viu que eles são extremamente radicais, esses clérigos a quem a Arábia Saudita se uniu. Só que ainda nesse ano, em novembro, entre final de novembro e dezembro, acontece uma seita do Islã. Ela sitia essas cidades, Meca, e ela faz o quê? Ela impede, né? Ela ameaça, não impede, mas ela está agora ameaçando grandemente a autoridade espiritual da Arábia Saudita. Isso aconteceu mesmo. O que sucedeu, o que aconteceu, é que eles fizeram isso, eles sitiaram, eles tomaram por um tempo, mas a Arábia Saudita veio também em combate para poder retomar a casa de Saúd, a Meca, e
eles conseguiram. Então, eles mataram 127 pessoas e eles também, nessa guerra, né? E eles também executaram 68 pessoas desse grupo. Então, eles acabaram com essas pessoas. Essas pessoas eram uma seita que estava lutando, dizendo que eles estavam indo contra as leis de Alá. Eles estavam pecando contra Alá. Então, a gente viu que bem aqui, aqui está o Irã, a Arábia Saudita, e aqui a gente tem o Afeganistão. Então, o que está acontecendo aqui no Afeganistão, que a gente falou na outra aula? Está acontecendo uma guerra civil, mas está acontecendo uma guerra de procuração entre União Soviética e os Estados Unidos. Então, você tem essa guerra no Afeganistão e a gente sabe que os Estados Unidos estavam envolvidos nessa guerra civil e a gente viu também que tanto os Estados Unidos quanto a Arábia Saudita gastaram aqui, nessa guerra, 8 bilhões cada um, 8 bilhões de dólares. O que acontece quando essa guerra... Enquanto eles estão patrocinando essa guerra, aqui no Afeganistão, eles incentivam, eles tomam conta do Paquistão. De que forma? Eu falei também na outra aula, eles introduzem aqui no Paquistão um líder chamado Zia. Eles colocam esse líder no poder porque eles têm a mesma ambição, eles têm a mesma intenção. Então, qual é a intenção da Arábia Saudita? Primeiro lugar, é que Zia, ele coloque a lei Sharia. Ele vai tomar conta do Paquistão e ele vai introduzir ali a lei Sharia. A lei Sharia, ela faz o mesmo efeito que eu falei de Khomeini entrando para o Irã, assumindo o poder no Irã. Então, é isso que acontece. Zia era um ditador muito cruel. Quando ele entra, ele diz que ele vai ficar só por um período, mas, na verdade, ele estava mentindo e ele faz a combinação de igreja e Estado aqui. Então, ele faz uma combinação de igreja e Estado aqui, e agora a gente sabe que tem uma combinação de igreja e Estado também no Irã. Ele introduz a lei Sharia, e aí eu pergunto, as pessoas queriam que ele estivesse lá? Não, eles não queriam que ele estivesse lá, né? Ele tinha dois aliados importantes geopoliticamente, Zia. Ele tinha a Arábia Saudita e os Estados Unidos, tá? Então, depois que Zia está no poder, esse plano geopolítico dos Estados Unidos, aqui, ele destrói o Paquistão, sabe? Ele acaba com o Paquistão. Tem muitas mortes, as pessoas que não aceitam entrar para a religião Sharia, ou Sharia, eles são executados, né? Eles não têm opção. Então, aqui tem uma cidade chamada Peshawar. Deixa eu ver se é no Paquistão ou no Afeganistão. É no Paquistão. Tem uma cidade chamada de Peshawar. Essa cidade vai ser bem importante
agora, ela é extremamente importante. Ela é o centro do controle ali. E a gente, nessa guerra, no Afeganistão, o que acontece? O povo daqui, os murradins, eles vêm para cá, para Peshawar, tá? Os murradins se mudam, fogem para Peshawar. Eles fogem para Peshawar. E a Arábia Saudita, ela vê uma oportunidade única para ela. Então, o que ela faz? Ela começa a fazer voos, ela age de forma que os voos ficam muito, muito baratos para esse lugar, para Peshawar, para essa cidade. Então, o que ela faz? Ela manda soldados, guerreiros para o Afeganistão. Antes disso, ela manda primeiro para Peshawar. Ela manda esses guerreiros e esses líderes combatentes para Peshawar. Para quê? Porque eles vão treinar os murradins, eles vão obrigar os murradins a trabalhar para eles, né? Eles vão preparar os murradins para uma guerra, tá? Bom, mas antes, o que a Arábia Saudita está querendo fazer? Ela está querendo exportar a sua visão do Islã, a sua versão do islamismo. Qual é a versão da Arábia Saudita do islamismo? É uma versão extremamente radical. Então, ela quer exportar essa versão para Peshawar. E ela manda essas pessoas que vão fazer esse papel. Então, o que eles vão fazer com os murradins? Eles vão doutrinar esse povo, crianças, homens, mulheres, que for do interesse deles, eles vão doutrinar. As mulheres é para servi-los, porque eles vão precisar disso, né? Nesse período só de treinamento, de preparo. Então, as mulheres não têm importância para eles nenhuma, é só para servir, de qualquer forma. Então, eles vão para treinar esses murradins, para prepará-los, tá? Então, quando a Arábia Saudita exporta e envia todos esses radicais para esse lugar, ela não está só querendo converter essas pessoas, porque ela vai fazer isso, ela vai introduzir aqui a lei Sharia, né? Então, o que ela quer fazer? Ela quer usar essas pessoas também para justificar o governo de Estado deles, tá? Então, eles estão enviando todos esses clérigos radicais, porque todos esses creem na Sharia, para que eles vão criar aqui, eles vão criar nas fronteiras centenas de escolas
centenas de escolas. Eles vão criar essas escolas. Para quê? Para doutrinar esse povo, para doutrinar essas pessoas. Com o quê? Com a lei Sharia. Como? O que eles querem introduzir na vida e na mente dessas pessoas? Eles querem exportar a versão deles, tá? Quando até cita sobre a geopolítica, é bem interessante. A gente vê que o Irã, geopolítica, quando a gente fala, a gente está falando da geografia, que é, se a gente olhar logo no primeiro momento, a gente vai falar de terra e água, e política. Por quê? Porque esses países, eles têm grande importância. O Irã, ele é um país enorme, ele tem mais de 80 milhões de habitantes, mais de 83 milhões de habitantes. E ele é um grande produtor de petróleo, mas, além disso, os países que dominam o petróleo têm que passar por ele. Então, só para a gente ver todo o interesse Estados Unidos, Arábia Saudita, nesses países. Então, o que eles fazem? Eles querem tornar essas pessoas radicais com a sua doutrina. Eles vão doutrinar essas pessoas. Então, eles doutrinam os murradins, os filhos dos combatentes, os filhos dos murradins, todos eles doutrinam. E eles fazem o mesmo com a população local do Paquistão. A gente sabe que eles, no Paquistão, eles não são sunitas, mas eles vão ser doutrinados com o wahhabismo, tá? Eles vão ser doutrinados com o wahhabismo, que é essa versão radical da Arábia Saudita. Como surgiu o wahhabismo? O wahhabismo, só para vocês entenderem como que é extremamente radical, ele surgiu da seguinte forma. Um teólogo árabe, escritor, entendeu, nos estudos dele, que a religião estava errada, estava aquém do ano só um minuto. Ele entendeu que pensou para ele que estava muito além. Ele queria levar essa religião para o que ela era antes, no ano 7, tá? Então, o nome dele é Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Por isso vem o wahhabismo, né? E o que ele fez? Ele criou um movimento reavivalista, que é nada mais, nada menos do que ressurgência de valores. Ou seja, talvez porque estava muito brando, para o radicalismo que eles vivem por serem tão fundamentalistas, então isso é reformulado, tá? E isso é feito em resposta à neutralização que está existindo, né? Então, o que ele faz? Ele defende a purificação do islamismo. Dá para ver que é bem radical. Daí vem o wahhabismo, que é seguido pela Arábia Saudita. Então, essa doutrinação, ela causa uma radicalização da área. Vocês têm noção? É um país comum, digamos assim, com a sua própria história. De repente, ele é invadido, é colocado ali um ditador, e então agora passa a ser um país totalmente diferente. Eles são doutrinados e são radicalizados, né? Eles são totalmente radicalizados. Então, um desses radicais
aqui de Peshawar, que é graduado, ele se torna um dos fundadores do Talibã, que agora é mais uma seita, é um grupo, né? Então, ele é o fundador, um dos fundadores do Talibã. E dessas escolas, isso tudo das escolas, tá, gente? Surge também a Al-Qaeda. Então, dessas escolas, surge a Al-Qaeda. E o Talibã. Vocês estão vendo que já está tendo umas vertentes diferentes, que os planos da Arábia Saudita já estão escapando pelas mãos? Então, ele foi um dos primeiros, o nome dele é Abdullah Youssef Azam. Esse é o líder, deixa eu ver, que ele... dele sai a Al-Qaeda, Abdullah. Youssef Azam. Youssef Azam. Ele é o fundador da Al-Qaeda, cofundador da Al-Qaeda. Então, ele é conhecido como o pai do jihad. Jihad é nada mais, nada menos do que guerra. Então, ele é conhecido como o pai do jihad. A gente pode dizer que o jihad é guerra santa, que está dentro do Alcorão, né? Ou a gente pode dizer que é também, porque tem esses dois significados, que são também a vida e as histórias de Maomé, fora da inspiração, como um humano, sua vida diária, né? Mas essa significa guerra. Então, ele é pai do jihad global. Não é pouca coisa, ele é considerado pai do jihad global. Então, Abdullah é um islamista, ele é sunita e ele é erudito, ele prega uma defensiva e uma ofensiva dos muçulmanos para apoiarem os murradins, né, na batalha. Essa batalha que eles travaram aqui, que eles são preparados, é contra a União Soviética, tá? É uma batalha contra a União Soviética, em Peshawar. Então, em Peshawar, ele se junta a um amigo. Ele chama um amigo para ajudá-lo, para se juntar a ele. Quem é esse amigo? Porque Abdullah, ele morre em 1989, tá? Dá para ver aí? Em 1989, ele morre. Mas antes disso, ele se junta a um amigo. Ele fala, nós temos um projeto aqui, ambicioso, um projeto importante, e nós precisamos lutar por Alá, e a gente te chamo para você se unir comigo. Quem é esse amigo que se une a Abdullah Youssef? Osama Bin Laden. É ele que se une ao Abdullah. Porém, Abdullah morre em 1989 e quem toma o poder
é Osama Bin Laden. O Osama e ele assumem a cocriação da Al-Qaeda. Então, a gente viu que de Peshawar sai o Talibã e a Al-Qaeda, e não apenas esses, não são só esses grupos radicais que aparecem, são vários, né? Tem muito mais, mas propositalmente eles são encorajados, orquestrados, financiados pela Arábia Saudita. Então, se a gente for um pouco mais adiante, pular um pouco, a gente chega a 11 de setembro. O que aconteceu em 11 de setembro de 2001? Sempre esqueço o ano. 11 de setembro de 2001. O atentado nos Estados Unidos, a Torre Gêmeas. Então, eles, nas investigações, são 19 terroristas, tá? Que eles prendem. 19 terroristas. Então, vamos lá. Esses terroristas foram terroristas suicidas que comandaram o ataque, né? Então, a gente vai ver que, desses 19, um era do Egito, um do Líbano, dois dos Emirados, está aqui, Emirados Árabes Unidos. Então, dois eram aqui dos Emirados Árabes Unidos. Caiu a internet. Então, a gente viu que o problema da Arábia Saudita é querer justificar o governo sobre Meca e Medina, né? Esse poder. Então, eles entram nessa união de igreja e Estado, mas eles fazem essa união com quem? Com os radicais. E eles são forçados a financiar e encorajar mais radicais dos cleros. E o que eles fazem? Eles querem exportar essa visão radical do Islã. O problema com isso é que eles agora estão perdendo o que eu tinha falado? Eles estão perdendo o controle da situação, né? Eles estão perdendo o controle dos seus próprios projetos. Como? Ao exportar essa visão radical, eles agora estão perdendo o controle de seus próprios projetos. Então, para a gente imaginar, fazer uma imagem, a Arábia Saudita é aquela família real, ela é comparada pela tese a Donald Trump. E ela diz que eles defendem uma visão do Islã que é fundamentalmente e extremamente fundamentalista e puritana, mas eles mesmos, a família real, com toda aquela moral que eles dizem ter, ela não faz isso, ela não faz assim. Eles, a família real. Então, um exemplo, Donald Trump
vamos para a família real. Não, vamos para Donald Trump. Ele é um fundamentalista também, né? Ele gosta dos fundamentalistas, né? Então, se a família saudita proíbe um determinado esporte, porque é pecado praticar esporte, entre eles, na família, eles praticam o esporte que eles querem. Eles fazem o que eles querem. Mas fora é proibido. Então, a mesma coisa, numa comparação, é com Donald Trump. É a mesma coisa. Então, ninguém pode falar contra os esportes deles. Ninguém pode criticar o fato de que eles têm seus próprios esportes e praticam esportes, né? Então, eles são colocados na prisão, eles são castigados, então, são como Donald Trump. O que pode acontecer, então, na Al-Qaeda, mais especialmente quando a gente pensa sobre o ISIS, o que é o ISIS? É o Estado Islâmico, é mais uma versão do Estado Islâmico, só que ISIS significa Islamic State of Iraq e Síria. É isso mesmo. On Síria. Então, é a mesma versão, é a mesma coisa que quando a gente olha para os pensamentos sobre o ISIS, e ela está se referindo ao Islã, o Estado Islâmico. Então, pode acontecer que o pensamento que eu creio que a Tess está dizendo, que ela se refere aqui, essas pessoas começam a pensar, a forma de pensar deles não me agrada, a religião deles não me agrada, eu não estou satisfeita com a forma como eles estão nos governando. E aí surgem os novos grupos, eles criam os novos grupos. Quem orquestrou tudo isso? A Arábia Saudita. O que ela fez? Ela criou o ambiente propício para isso acontecer. A Arábia Saudita criou a forma certa e deu as ferramentas para que isso acontecesse. Não quer dizer que a Arábia Saudita orquestrou ou planejou os ataques, mas ela mesma criou esses radicais tão extremos e agora não tem mais controle sobre eles. Então, a gente tem esses dois lados, a seita xiita do Islã e a seita sunita do Islã, e dentro deles, suas vertentes. E se a gente pudesse fazer uma parábola, a gente poderia imaginar o seguinte, para tornar isso mais fácil de entender. O Irã é um governo de igreja e Estado. E, se pudermos comparar, a gente compararia o Irã com o cristianismo, que seria o Islã. Os xiitas são iguais aos católicos. O que faz eles semelhantes com os católicos, o que é? É que os xiitas gostam da sua história, os xiitas conservam o túmulo de Maomé, eles cuidam disso, eles visitam esse túmulo dos seus mortos, e eles gostam de visitar seus mortos, não só Maomé. Então, isso tem aparência com o quê? O catolicismo. E os sunitas, eles são mais como os protestantes, né? Então, eles têm mais alinhamento com o catolicismo, essa seita xiita, e o sunita tem mais com o protestantismo. Por quê? Eles acreditam que a prática dos xiitas é idolatria. Eles não devem visitar seus mortos. Eles não devem enfeitar túmulos, etc. Eles consideram isso como idolatria.
Então, os xiitas ficam com raiva dos sunitas, porque eles destroem, os sunitas destroem tudo que eles veem que é considerado sagrado para os xiitas. Por exemplo, por que a casa de Saul quer ter o governo de Meca e ter esse poder, mas eles também têm outros lugares que eles destroem? Vocês entendem? Eles querem ter o direito religioso de governar Meca, mas eles destroem o que é sagrado para essa divisão, para os xiitas. Então, eles não aceitam que se mantenha as tumbas desses profetas, nem dos parentes de Maomé, desse profeta, nem de seus parentes. Então, o ISIS, ele estava fazendo ele estava conseguindo incomodar o mundo inteiro, sabe, globalmente. Então, eles viajam pelo Oriente para fazer o quê? Eles vão trazer equipamentos, eles vão trazer bombas e eles vão trazer... eles vão, com esses equipamentos e essas bombas, dizimar os lugares, né? Os lugares culturais, as culturas existentes por milhares de anos, eles destroem tudo. Então, quando a gente volta aos dias de Babilônia, eles dizimariam e levariam historiadores, na verdade, eles levariam à morte os historiadores, os pesquisadores, os arqueólogos, todas as pessoas que preservavam esses lugares eram mortos. Ela está fazendo uma comparação da atitude da Arábia Saudita da Arábia Saudita não, do ISIS com a Babilônia. Então, eles destroem essas culturas de milhares de anos, lugares antigos, que foram preservados por milhares de anos. Então, por que eles fazem isso? Porque eles pertencem a uma seita sunita, radical, e que crê que isso é idolatria, né? A gente fez a comparação aí entre ela e o catolicismo, o protestantismo. Então, daí a gente tem o Talibã, o ISIS, os ataques de 11 de setembro, e isso não é algo que poderia surgir do Irã. Isso não tem como surgir do Irã, esses ataques. Obrigada. E, é claro, o Irã é radical. O Irã tem o seu pensamento radical, como uma organização terrorista também. Do Irã sai o Hezbollah daqui. Que também é um grupo radical, né? Sai o Hezbollah. E o Hezbollah, ele está... Não, o Hezbollah não sai dali. O Hezbollah sai do Líbano. Não sei se eu coloquei Líbano aqui, acho que está aqui o Líbano em cima. Mas o Hezbollah sai do Líbano.
que é mais uma seita radical. E eles são xiitas. O Hezbollah é xiita. Lembra da comparação, tá, gente? Então, mas essas outras organizações terroristas vêm da seita sunita. Tá? Então, a gente viu, então, que a Arábia Saudita e os Estados Unidos estão juntos, né? Estão próximos, não estão, estão patrocinando esses países, e por causa dos interesses geopolíticos que a gente falou, agora contra o Iraque e a União Soviética, teve a guerra ali contra a União Soviética. E eles têm várias razões, eu disse que a principal delas é o petróleo. E eles são... Os Estados Unidos ele está muito próximo da Arábia Saudita, eles querem chegar ao poder, eles usam muito dinheiro para isso. E o Irã radical surgiu de uma maneira que ameaça o próprio Ocidente. Então, a radicalização do Irã agora ameaça o próprio Ocidente. E ameaça hoje. Mesmo que o Irã... mesmo que o Irã traga a lei Sharia, porque a gente viu que ele é introduzido a lei Sharia no Irã, a gente, então, pode ter uma visão básica de como isso se desenvolveu aqui. Se a gente voltar nas aulas, é interessante como que esse radicalismo se desenvolveu ali no Irã. A história conta isso, né? Então, a gente vê que é uma história óbvia, que é a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita, que domina o Irã, ela patrocina o domínio do Irã, assim como desses outros dois países, e faz a união de igreja e Estado. Agora, é interessante como que o mundo olha o Irã como uma ameaça, né? É uma forma mesmo popular de olhar o Irã como para terrorismo, como uma ameaça. E isso veio gradualmente nesses 40 anos, através de quem? Da Arábia Saudita, né? Então, as pessoas estão olhando para o mundo católico e estão se esquecendo do mundo protestante. Na verdade, de onde veio isso é nada mais, nada menos do que de 11 de setembro. Então, são 19 terroristas, sendo que 15 deles eram da Arábia Saudita. Para a gente lembrar isso. Dois ex-senadores dos Estados Unidos, numa investigação, eles acusam, junto com o presidente,
que o Congresso sofreu esse ataque deixa eu só achar aqui. Tá. O que ela está dizendo é que o presidente, em uma investigação e acusações no Congresso sobre o ataque de 11/9 da Arábia Saudita, ele em abril de 2016, que foi editado 28 páginas dos inquéritos parlamentares e que se refere à evidência de envolvimento substancial da Arábia Saudita na execução dos ataques de 11 de setembro. Existe muita coisa ainda escondida, muita coisa que foi tirada, muita coisa que ficou oculta sobre esse assunto. Mas a gente sabe também que isso foi tirado para manter essa aliança entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Então, essa Casa de Saúde precisava justificar o seu governo de forma divina, né? E manter esses projetos, alcançar esses projetos. Mas ocorre o risco, eles perdem o controle começam a surgir essas seitas, né? Eles perdem o controle do seu próprio projeto. Então, é bom a gente entender as histórias, porque quando a gente vê alguém como Walter Waite usando uma citação, ele vai dizer que o Islã ele não pode ser responsável pelo atentado de 11 de setembro. E ele fala de uma forma discriminatória, né? Ele diz que ele viajou de norte a sul na Síria, antes da Guerra Civil, e era um retrocesso, um país ignorante. Ele considera como países de pessoas ignorantes, pessoas sem muita inteligência. Eles não podem ser responsáveis por esse ataque de 11 de setembro. Então, quando ele faz esse tipo de declaração, que foi em 2018 que ele falou isso, qual a primeira coisa que vem que a gente pode questionar? É que, independente de como ele pensa ou qual a sua moralidade, a declaração racista é apenas palavras. A mensagem é racista, independente do que ele é. Dizer que a Síria é muito ignorante e atrasada, isso está parafraseado. Não são as palavras dele, mas está parafraseado. Porque ele diz isso de uma maneira mais difícil de identificar. Mas existe um problema com isso. Ele está identificando a Síria, ele viajou pela Síria e disse, em essência, que a Síria é muito atrasada, muito ignorante, que eles nunca poderiam orquestrar um ataque como o de 11 de setembro. Portanto, não pode ter vindo do islamismo radical. Vocês entendem? Quando ele diz isso, ele também existe uma defesa do islamismo radical. Acontece isso, se não pode vir dali. Síria, onde que eles estão nesse quadro? Aqui. A Síria. Ela está aqui. E ela é predominante xiita ou sunita? Acho que eu já falei antes. Xiita. Então, Assad, ele é xiita. A casa inteira de Assad é xiita. É um país xiita. Então, na sua guerra civil, quem vai apoiar Assad? E quem vai apoiar os rebeldes? O Irã,
ele vai apoiar Assad. O Irã vai apoiar Assad. Então, quem vai apoiar os rebeldes? Dá para saber, né? Eu já quase falei. A Arábia Saudita. A Arábia Saudita vai apoiar os rebeldes e o Irã vai apoiar Assad. O Irã também, ele está unido com outro país. Ele está unido com a Rússia. Eles trabalharam juntos, né? Então, os Estados Unidos, eles são aliados da Arábia Saudita e eles apoiam os rebeldes, tá? Os Estados Unidos são aliados da Arábia Saudita e a Arábia Saudita apoia os rebeldes. E por trás disso tudo ainda existe um problema. Dos xiitas dentro do Islã. Então, os ataques de 11 de setembro nunca vieram da Síria e, de qualquer forma, ela é uma fortaleza do xiismo. E o xiismo é diretamente oposto ao sunismo. E é no sunismo que você encontra a Al-Qaeda e a Arábia Saudita, né? Aqui. Al-Qaeda, Arábia Saudita. Todos sunitas. Então, uma coisa importante, 15 desses 19 terroristas, nenhum deles sequer eram sírios. Nenhum. O dinheiro deles nunca vieram da Síria também. Eles nunca foram financiados por Assad. Não há nenhuma conexão entre 11 de setembro e o Irã ou a Síria. Então, a declaração em si, e a gente está falando da declaração de Walter Waite, né? Então, a declaração dele em si, no nível mais básico e ignorante sobre o Oriente Médio, e mais tarde nós vamos olhar também para alguns pontos de vista de Walter Waite, né? É apenas essa visão dele, essa declaração dele, não tem sentido, né? Mas também ela se torna muito forte. Então, só para a gente ter uma visão geral da história do Irã, o islamismo que entra no Irã e toda esse aparato para conseguir alcançar seus projetos ambiciosos e radicais. Eu vou parar aqui, porque deu o nosso horário, mas a gente vai finalizar, ainda tem uma parte pequena na próxima aula, quando a gente estiver. E se não tiver nenhuma pergunta e nada a acrescentar, nós vamos orar. Ô, minha irmã, achei muito interessante a parábola que você falou em relação ao catolicismo e ao protestantismo, que a gente tem olhado muito para o catolicismo e esquecido do protestantismo. Achei muito interessante, ao comparar aí com o Irã e a Arábia Saudita. Sim, e ela está fazendo essa comparação externa, né? Então, o que está acontecendo externamente está ligado diretamente a nós,
Essa história do islamismo, essa divisão xiita, sunita, vertentes sunitas, vertentes xiitas, radicalismo extremo, tem que ser realmente visto, os vídeos estudados mesmo, porque é bem confuso às vezes, né? Mas eu acho que deu para vocês entenderem que o que aconteceu é que os olhos estão voltados para o Irã e para as suas riquezas, mas para todos os países ao redor, né? Eu vejo como parece fazendo um cerco sobre o Irã, mas é só uma visão pessoal. Eu ainda tenho que estudar mais. Mas a Arábia Saudita, ela deu um tiro no pé quando ela tenta exportar essa versão, né? Porque ela faz surgir esses grupos radicais e extremamente fundamentalistas, né? E não é só esses, tem vários grupos. Esse que tomou Meca e ameaçou o poder da família Saúd, da Casa de Saúd, era um grupo radical. Era um grupo radical e conseguiu tomar Meca, né? Eles foram derrotados, todos mortos, mas eles conseguiram tomar Meca, eles conseguiram causar essa ameaça, trazer essa ameaça, né? Então, agora vamos orar para a gente terminar? Querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer ao bondoso Deus, porque o Senhor nos quer racionais, o Senhor nos quer usando a nossa inteligência para compreender aquilo que o Senhor tem para nos mostrar. Nós queremos agradecer porque a história fala por si e porque nós somos capazes, sim, de compreender a história e é por isso que o Senhor as traz para nós. Queremos agradecer porque isso nos linka com o interno e a gente precisa do externo. A gente precisa entender as histórias e a gente nós precisamos nos dedicar para que no momento oportuno nós estejamos prontos para o que a gente precisa ser confrontado. Nós queremos pedir uma bênção especial sobre este sábado, sobre cada pessoa que pôde assistir, sobre as que não puderam, de todo o movimento. Queremos pedir também que o Senhor acalante os corações que estão precisando de Ti neste momento, que o Senhor possa também trazer ânimo para todas as pessoas, para não desistirem, para buscarem, estudarem, porque tudo que o Senhor quer é que nós estejamos com a nossa razão alimentada do que o Senhor traz para nós, para estarmos no ponto certo, segundo o Teu querer. Nós te pedimos e agradecemos, ó bondoso Deus, pedindo por cada pessoa que faz parte desses lugares, desses países, e pelas pessoas que sofrem nesses lugares, que o Senhor possa também abençoá-los e cuidar deles. Somos gratos por tudo, pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.